Vamos virar a chave agora para falar de um assunto que é lamentável, mas infelizmente continua acontecendo, não só lá fora como aqui, também no futebol sul-americano. Depois a gente vê toda a repercussão que aconteceu no caso envolvendo o Vinícius Júnior lá no Real Madrid no jogo contra o Valência. Segundo caso de racismo envolvendo jogos do nosso futebol sul-americano, dessa vez com jogadores do Santos, o Ângelo e o Joaquim foram alvos de insultos racistas. Eles fizeram essa denúncia durante o jogo contra o Audax Italiano do Chile. O Joaquim depois acabou sendo expulso no final do primeiro tempo, né? O Santos tomou a virada, estava vencendo por 1-0. O Joaquim é expulso no final do primeiro tempo e depois, no segundo tempo, o Audax Italiano consegue a virada e deixando a situação do grupo do Santos na Sul-Americana bem complicada. Mas isso foge de qualquer coisa de futebol. Depois da partida, o Ângelo, em entrevista ao De Olho no Peixe, site segmentado de cobertura do Santos, ele afirma que ele foi chamado de mono e fizeram gestos de macaco na direção dele. E o gerente de comunicação do Santos, o Fábio Maradei, também informa que o Joaquim, depois que ele já tinha sido expulso, ele estava num setor do estádio do Audax Italiano lá no Chile, e num andar determinado em que era só para ter circulação de pessoas envolvidas com o jogo e não de torcedores, tinham torcedores do Audax Italiano que fizeram gestos de macaco e também chamaram o Joaquim de mono. O Maradei, inclusive, lamentou não ter conseguido filmar e gravar na hora. Ele informou também, em entrevista ao De Olho no Peixe, que informou a representantes do estádio da Conmebol para que fosse incluído na súmula, no relatório oficial do jogo, e o Santos emitiu uma nota oficial dizendo que condena o caso e que aguarda agora uma posição da Conmebol. O nosso Thiago Braga, da nossa produção aqui do nosso time do De Primeira do All Sport, traz uma informação que também atualiza esse caso, de que a Conmebol está buscando nas câmeras de segurança tentar identificar os agressores, tanto no caso do Ângelo quanto no caso do Joaquim. Informação do Thiago Braga aqui do nosso All Sport. Então, esse expediente está aberto, essa investigação, como a gente está informando aqui com a Carolina Alberti na reportagem do All Sport, para apurar esse caso de racismo e, evidentemente, buscar quem são os culpados, porque a sociedade inteira não aguenta mais. Lembrando, não foi só o Santos. O Rodalega, ex-jogador do Bahia, atualmente no Santa Fé, no jogo contra o Rinácia, depois do jogo, ele vai ao microfone na entrevista e ele mostra a tristeza, o sentimento de tristeza que ele tem de se envolver, de ver mais uma vez, se ver no meio de um caso no qual ele é discriminado por racismo. Poucos dias depois de toda a repercussão que teve o caso do Vinícius Júnior. O Ângelo dos Santos, na entrevista para o De Olho no Peixe, inclusive, ele fala: acabamos de ver o caso do Vinícius Júnior e a gente espera que a Conmebol tome atitude. A gente não quer hashtag, a gente não quer nota, a gente quer ação. Infelizmente, PVC, a gente já viu isso acontecer também outras vezes e não é a primeira vez, não só em torneios do futebol sul-americano, como aqui no Brasil. Não é na Espanha, não é no Brasil, não é na Argentina, não é na Rússia, no mundo inteiro. Isso é muito triste. O Rodallega teve a frase mais perfeita, né? Não evoluímos como humanidade. E isso, o Rodallega sofreu preconceito na Argentina. Ser racista no Chile, ou no Brasil, ou na Argentina, é tão burro quanto ser antissemita na Polônia. São todas discriminações nojentas e as quais a gente tem que repudiar e, evidentemente, a gente vai ficar de olho para ver quais serão os próximos passos e se vai haver, de fato, punição aos responsáveis. O gerente de comunicação do Santos, o Fábio Maradei, inclusive, disse que não adianta fazer nota, não adianta só fazer repúdio, você tem que ter uma ação e, por isso, ele procurou representantes da Conmebol ali imediatamente, depois que ele viu o caso, porque ele estava do lado do Ângelo no momento em que aconteceu e também acompanhando o Joaquim, e ele confirma que os dois realmente foram alvos de denúncias de insultos racistas. Lamentável.